Eba, Globo Esporte na área, chega mais porque hoje é dia de clássico internacional. Galo e Cruzeiro na FC Series do Torneio da Flórida, a partir de 4h45 ao vivo na tela da Globo, mas o Globo Esporte, claro, já vai aquecendo esse clássico importantíssimo, que terá dois personagens muito bacanas. Um duelo das comemorações invertidas. Teremos Hulk e Gabigol, dois craques e uma rivalidade muito incrível que pode estar começando. Quebrar marcas. Hulk! Encantar multidões. E é o cabuloso! As histórias de Hulk e Gabigol, poucos atacantes conseguem escrever. Hoje, elas ganham novos capítulos no futebol mineiro. O Hulk, a gente não tem palavras para expressar do Hulk, porque o Hulk é um jogador que, vamos dizer, né, ele é um ídolo para nós, porque depois que ele chegou, a gente conquistou muito. Ele estreou anteontem contra o São Paulo. Contra o Atlético, eu confio que ele consegue marcar pelo menos um gol. O primeiro encontro de Gabigol com a camisa do Cruzeiro e o capitão do Galo, Hulk, vai ser longe de Belo Horizonte, no estádio do Orlando City, nos Estados Unidos. O torneio é amistoso, mas o clima pré-jogo, não. E a rivalidade do Gabi, eu acho que não é nem rivalidade porque o Gabi conquistou o título lá. O William tá falando do título da Copa do Brasil, conquistado pelo Flamengo em cima do Atlético na Arena do Galo no ano passado. No primeiro jogo da final, Gabigol brilhou com 2 gols, que ajudaram a levantar a taça uma semana depois em Belo Horizonte. Predestinado! Gabigol faz o segundo dele, o terceiro do Flamengo! É incrível, eu acho que poucas vezes eu perdi pro Atlético e querendo ou não, aqui eu tenho história já, porque o primeiro título lá foi eu que ganhei. Então, agora é seguir e fazer história no Mineirão. Maior artilheiro do Galo no século XXI, Hulk prefere tirar a rivalidade entre os dois do discurso às vésperas do clássico. Essa rivalidade é forte para vocês da mídia, e é natural que a gente coloque um contra o outro assim, mas é uma briga saudável, sabe? De um querer ganhar para o outro, eu digo a nível coletivo, eu prefiro não fazer gol e ganhar o jogo. Mas a individualidade do camisa 7 pode transformar o rival na maior vítima dele desde que retornou ao futebol do Brasil. São 7 gols de Hulk contra o Cruzeiro, mesma quantidade que o camisa 7 guardou contra o Fluminense. É uma coisa que eu carrego comigo assim, né? Claro que é sempre bom ter bons números, principalmente em grandes jogos, né? Que são em grandes jogos que os grandes jogadores se destacam. Hulk e Gabigol trazem para dentro do clássico uma rivalidade individual, algo que já aconteceu muitas outras vezes no futebol mineiro. Nem precisa ser no ataque. Fábio espalmou! Fábio de um lado e Vitor do outro. Sensacional, Vitor! Uma das rivalidades mais duradouras do futebol brasileiro. Foram 9 anos se enfrentando. Nessa história de idolatrias, tem duelo que por pouco nunca aconteceu. Tostão, artilheiro absoluto da história do Cruzeiro com 245 gols. Não enfrentou Reinaldo, maior artilheiro do Galo com 255 gols. O ídolo cruzeirense saiu do clube 10 meses antes do goleador do Galo estrear em clássicos em fevereiro de 1973. Hoje, a rivalidade entre Hulk e Gabigol ganha novas cores. Eu nunca vivi uma rivalidade assim tão grande. Cara, o que eu posso dizer é que eu respeito muito o Atlético. É um grande clube, o maior de Minas é o Cruzeiro. E quando a gente jogar contra eles, vai ser, entre aspas, igual como qualquer outro time. Já deu pra sentir que essa rivalidade vai ser grande, é muito legal ter esse clima agora aqui em Minas Gerais no nosso clássico. Vamos seguir falando, inclusive daqui a pouco eu vou te contar a história do primeiro clássico fora de Minas Gerais. Foi em Brasília, lá em 1960, a ideia de Juscelino Kubitschek, mas vamos voltar a falar do primeiro clássico nos Estados Unidos. É hoje Galo e Cruzeiro na FC Series. Vamos voltar pro palco do jogo, onde está a Maria Cláudia Bonucci. Bonucci, muito boa tarde pra você. Já de cara, quero saber qual time que o Cuca vai colocar em campo.
Então, Maurício, como eu disse antes, o Cuca fez mistério, fechou os treinos, né? Mas a gente imagina que ele vai mandar a campo os principais jogadores do elenco que estão à disposição, Everson, Hulk, Arana, Scarpa, e também que ele possa promover as estreias daqueles reforços já confirmados para 2025, Gabriel Menino, que pode ser titular, inclusive, Patrick, jogadores aí que vieram do Palmeiras. O que o Cuca não deve fazer, ao contrário do que fazia muitas vezes o Milito, né? Improvisações. Ele disse que gosta de ter jogadores polivalentes, mas que nesse primeiro momento ele quer ver os jogadores mais à vontade, jogando nas suas posições de origem. Nos treinos em BH, por exemplo, a gente viu o Rubens treinando mais pelo meio, o Lianco como zagueiro e não como lateral. Ontem aqui em Orlando, o Scarpa disse que ele deve jogar mais centralizado e não como um extremo pela direita, e o Bernard disse também que deve jogar mais pela esquerda e não centralizado. Sendo assim, vamos dar uma olhada no campinho. Ó, o Galo deve ir a campo com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Gabriel Menino estreando no meio com Otávio Scarpa e lá na frente, Hulk, Bernard e Davidson. Esse é o provável Galo, Maurício. Thank you so much, Bonucci. Muito obrigado, bom trabalho pra você. Oh my God! E aí? I can't believe it. I miss you! Believe on it. Que Beleza? saudade, Henriquinho. Ó, um ótimo ano de 2025 pra você, primeira vez que a gente seja um tá. grande ano. Vamos nessa. E já começando pra falar de um clássico Pequenininho, né? Um classiquinho só pra gente já dar aquela quebrada. A gente viu o time que a Bonucci falou que o Atlético deve pôr em campo. Tô muito curioso pra ver o Bernard sob o comando do Cuca, né? Mas ainda não engrenou nessa volta, né? Não engrenou nessa volta. Acho que até ele sabe que 2024 foi um ano frustrante, pelo que se esperava, né? Ele chegou no meio do ano. Só que ele cai agora na mão do cara que o aproveitou muito bem, né, Maurício? Acho que vai começar bem essa história hoje. E o Gabriel Menino, tava como titular ali. Você acha que ele vai ser utilizado ali como segundo volante? Meio que furando a fila, né? Você tem Fausto Vera, o Batalha saiu, mas você tem Fausto Vera. Você tem o Alan Franco, que fez um grande ano, mas não jogou muito com o Cuca naquela passagem de 2021 e 22, quando o Cuca voltou. Então acho que é um jogador que tem muita expectativa. É a estreia que o Galo deve trazer a campo hoje. É um amistoso, mas quando coloca preto e branco e azul frente a frente, o couro come e não tem papo. Vale muito, né? Tô curioso pra saber a sua opinião sobre esse Cruzeiro com muitas novidades. Mas antes, então vamos saber a notícia primeiro. É, né? vamos com lá. a Rafaela Potter, que tá no palco do jogo, pra saber a possível escalação desse time do Fernando Diniz. Potter, muito boa tarde pra você. Boa tarde pro Henrique também. Pois é, o técnico Fernando Diniz, ele promoveu praticamente quase todas as estreias dos reforços no jogo contra o São Paulo, na estreia aqui na FC Series. E pelo treino que a gente acompanhou ontem, que foi um treino aberto, ele deve repetir a escalação, não deve fazer muitas alterações. Então vamos dar uma olhada no time que deve começar o clássico hoje, com o Cássio no gol, o William na lateral direita, e aí o Fabrício Bruno, que foi a novidade junto com o João Marcelo na zaga, e o Marlon pela esquerda. No meio-campo, tem o Lucas Romero, o Matheus Henrique, a novidade, né, que foi contra o São Paulo, o Eduardo e o Matheus Pereira, e no ataque, Gabigol e Dudu. Lembrando que alguns jogadores ainda não estão à disposição do treinador. O Dineno, que está aqui fazendo a pré-temporada, mas só volta da lesão grave que ele sofreu no joelho direito em abril. O Caio Jorge está fazendo um trabalho separadamente, não treinou ontem. Se aparecer por aqui vai ser uma surpresa. Pode ter surpresa do Lautaro Dias, que só aqueceu no jogo contra o São Paulo, mas ontem treinou e pode aparecer por aqui também. Gente, volto com vocês. Thank you, Potter. Bom trabalho pra você. A gente vai estar ligado nessa cobertura. Muito obrigado pelas informações. Muita novidade no Cruzeiro, né, Henrique? Eu quero saber sobre o Dudu. Estreou contra o São Paulo. O que você achou da estreia dele? Acho que teve apagado, né? A gente tem que ter paciência com ele nesse retorno ao futebol mineiro, ao Cruzeiro, porque ele vem de um período de pausa e de pouca participação do Palmeiras no ano passado. Dudu reencontra o Cuca que deu sequência nele no Cruzeiro em 2011, você lembra? Vai reencontrar dessa vez do outro lado, também já jogou final de Libertadores pelo Palmeiras, o Cuca no Santos. E quero ver como o Cruzeiro vai funcionar defensivamente, né? Porque contra o São Paulo teve algumas lacunas, vamos ver se hoje se encaixa bem defensivamente. O torcedor do Cruzeiro tá ansioso. O Matheus Pereira deu uma entrevista depois do jogo contra o São Paulo, não garantiu se fica. Pra sair, né? Você acha que ele vai sair do Cruzeiro? É muito difícil, cara. 25 milhões de euros. É muita grana, difícil, né? alguém oferecer isso ao Cruzeiro. É um jogador realmente muito valorizado. Acho que ele tá querendo renovação de contrato. Ele tá vendo um monte de gente chegar. Ele é importante. É um jogador extremamente protagonista. Acho que ele tá pensando em prolongar o vínculo e aumentar um pouquinho o salário também, porque faz parte. É jogador profissional. Muitos elementos para esse clássico Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos. Hoje, além disso tudo... É a primeira rodada do Mineiro. Tá começando o estadual. Nesse fim de semana, claro que Cruzeiro e Atlético devem entrar com os times alternativos. A gente tava falando do Cruzeiro, amanhã é contra o Tombense às 8 da noite com transmissão no Premier.
Plano ousado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai tentar fazer um jogo amanhã usando alguns jogadores que vão jogar hoje. Mas quem não jogar hoje, quem não jogou contra o São Paulo, como o Rodriguinho, por exemplo, pode ganhar uma oportunidade nesse primeiro jogo no Mineirão. É jogo delicado, também se monta boas equipes, é um campeonato de tiro curto, são só 8 rodadas, então tem que pontuar logo no início. Vamos ver se esse menino que veio do América, né, com uma novidade aí, sem tanto alarde, como o Gabigol, como o Dudu, se o Rodriguinho vai estar em campo mesmo, eu acho que vai estar em campo nessa partida de amanhã, e se vai poder aproveitar essa estreia em casa na temporada. E amanhã tem estreia fora de casa do Galo, no campeonato clássico histórico. É Galo e Cruzeiro fora do nosso país. E tem muita coisa. Daqui a pouco, Henrique Fernandes aqui no estúdio. Temos a nossa reportagem ao vivo, direto de Orlando, na Flórida. Maria Cláudia Bonucci com as informações do Galo e Rafaela Potter com as informações do Cruzeiro. As duas já estão no palco do jogo pra gente aquecer essa partida. Vamos começar com a Maria Cláudia Bonucci pra gente saber das últimas informações do Galo. Boa tarde, Bonucci. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Maurício? Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente aqui no GE. Olha, o primeiro Clássico Mineiro de 2025 é também o primeiro jogo do Galo nessa temporada, né? E vai marcar a reestreia do técnico Cuca no comando da equipe, ele que está de volta para a sua 4ª passagem. E voltou fazendo mistério, né? O Atlético desembarcou aqui nos Estados Unidos na última quarta-feira à noite, teve pouco tempo para se preparar para essa partida, foram só 3 treinamentos, 2 períodos na quinta-feira, 1 ontem à tarde. Todas essas atividades foram fechadas para a gente da imprensa, então o Cuca não deu nenhuma pista do time que ele vai mandar a campo logo mais aqui no estádio do Orlando City. Bom, a programação do Galo para hoje, né? A expectativa é de que o clube chegue por aqui por volta de 1h20 da tarde no horário local, ou seja, né? A gente está 2 horas atrás, por volta de 3h20 da tarde no horário de Brasília. A expectativa de público para o jogo de hoje é muito boa, mais de 20 mil ingressos foram vendidos. A organização espera cerca de 22 mil torcedores nesse estádio que tem capacidade para cerca de 25 mil pessoas. Há inclusive a possibilidade da quebra de recorde de público de jogos de times brasileiros aqui na Flórida. Rafaela Potter está em outro ponto do estádio, traz para a gente agora as informações do Cruzeiro. Boa tarde, Rafa. Oi, amiga, tudo bem? Boa tarde, Maria Cláudia Bonucci. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos do ponto do estádio onde vai ficar a torcida do Cruzeiro. E, inclusive, a gente tem informação sobre os ingressos. Não informaram quantos, né? Foram disponibilizados para a torcida cruzeirense, mas informaram, a organização informou que os ingressos foram esgotados para o setor da torcida do Cruzeiro. Então, expectativa aí de mais torcedores cruzeirenses aqui no estádio do Orlando City. Você falou que o Atlético está mantendo mistério, né? Não abriu treinamento. Ontem o técnico Fernando Diniz abriu o último treino antes do clássico e a gente pôde acompanhar, e não só a gente, mas torcedores do Cruzeiro também. Foi na Universidade Central da Flórida e o técnico Fernando Diniz não vai fazer mistério não para o jogo de hoje, pelo menos foi o que a gente viu no treino. O Cruzeiro já estreou na FC Series contra o São Paulo e deve utilizar o mesmo time titular, com o Fabrício na zaga, com o Eduardo no meio-campo, Gabigol e Dudu no ataque. Mas claro que daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes da escalação e da preparação do Cruzeiro aqui para esse clássico que acontece pela primeira vez nos Estados Unidos. A gente lembra que o Cruzeiro está aqui desde a semana passada, desde segunda-feira da semana passada, já treinando, fazendo essa pré-temporada aqui na Flórida. Daqui a pouco eu volto, hein, Maurício? Até já! Excelente, Potter. Tô esperando você e a Bonucci. Daqui a pouco a gente vai dar as escalações dos prováveis times para esse clássico de logo mais. Potter, até já. Bom, daqui a pouco